E aí, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, estou trazendo aqui para vocês um estudo, uma sequência de vídeos para falar sobre ciclo menstrual. Então, serão 3 vídeos. O primeiro a gente vai estar aí falando sobre um período menstrual mais tranquilo, normal, né? E de cólicas também. O segundo vídeo a gente vai trabalhar sobre os ciclos menstruais mais intensos e depois sobre TPM. Então, só para vocês saberem que todo esse trabalho, todos esses vídeos que eu estou trazendo pra gente, né, para vocês, é um trabalho que eu me baseei nesse livro aqui, o livro de Yoga e Saúde para a Mulher, da Linda Sporry e da Patricia Walden, tá? É um material incrível, né, é um estudo muito profundo, elas estudaram com a Enga, né? Então a Patricia Walden. Então é um material muito legal. Tem algumas coisas que eu também estou trazendo da Gita Ji, então, que é a filha do Iyengar, tá bom? Então só para vocês saberem de onde vem essa fonte, tá? Uma fonte muito preciosa. Primeiramente, né, dizer assim que o ciclo menstrual ele não começa no útero, né? Então o ciclo menstrual ele começa na nossa glândula pineal, que está localizada aqui dentro da cabeça, atrás dos olhos, mas para dentro da cabeça, né? Onde no hinduísmo a gente fala que é o terceiro olho, né? A visão da intuição, então está relacionada a essa glândula. E aí a glândula pineal, ela é responsável pela liberação do hormônio da melatonina, que está relacionado com o nosso sono. Então a quantidade de melatonina que é liberada vai depender da quantidade de luz que o nosso corpo é exposto, né? E o que tem isso a ver como isso funciona, né? O que isso tem a ver com a menstruação? Então, a pineal, ela se comunica com o hipotálamo. Então, é ela que fala com o hipotálamo que está na hora de começar o ciclo menstrual. E como isso vai funcionar, né? Então, quem que é esse hipotálamo? O hipotálamo é uma parte do nosso cérebro, né? E é uma parte bem sensível do nosso cérebro relacionado ao nosso sistema, que está relacionado ao nosso sistema endócrino. Então, é uma parte do centro emocional do cérebro, que ele vai reagir às nossas conturbações emocionais e também doenças físicas. E o hipotálamo também está relacionado com mecanismos básicos, né, necessidades básicas do corpo, como sede, como fome, como desejo sexual, como a temperatura do corpo, calor ou frio. Então, é o hipotálamo que está aí responsável. Bem, quando o nosso corpo está saudável, o hipotálamo vai mandar uma informação para os ovários para liberar o hormônio da reprodução. Tudo certo. E quando esse corpo não está saudável? O hipotálamo vai receber essa informação já truncada, né? Já ali com alguma deficiência. Então, manda uma informação para os ovários que já vão liberar esse hormônio de uma forma já, ou muito hormônio, ou pouco hormônio, uma forma que não é adequada para aquele corpo. Isso pode gerar o quê? Um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio hormonal, ok? Então, a pituitária, né, ou a hipófise, manda uma informação para o ovário que vai produzir o quê? O estrógeno, a FSH, ou a progesterona, né, que é o LH, tá? Então, quando a produção de estrógeno está equilibrada, as emoções naquele corpo, no corpo dessa mulher, é cheio de probabilidades, cheio de disponibilidade, né? Então a mulher fica mais sensual, ela fica mais extrovertida, ela fica mais criativa. E quando é o contrário, né? E quando está em desequilíbrio esse corpo, ela vai ter cólicas mais debilitantes, possibilidade de infertilidade, de fibromas.
e de mudanças drásticas, radicais de humor. Então, falando agora da progesterona, né? Então a gente falou do estrógeno e a progesterona. Então, se a mulher está com a quantidade de progesterona ok nesse corpo, ela vai ficar mais intuitiva, ela vai ficar mais reflexiva, ela vai estar em contato com seus sonhos, né? E quando tem um excesso de progesterona, ela vai ficar mais letárgica, ela vai ficar sexualmente menos atraente. E aí, a gente tem dois órgãos super importantes no nosso corpo, responsáveis por fazer uma faxina, né? Uma limpeza aí no nosso corpo, que é o fígado e os rins, né? Então, mensalmente, o fígado e os rins, eles vão eliminando, limpando o corpo do excesso de progesterona e do excesso de estrógeno. Mas, porém, se esse fígado está debilitado, uma certa quantidade de hormônio vai para a corrente sanguínea, né? Não vai ser totalmente eliminado. E aí isso pode provocar acne, fadiga, depressão, perturbações digestivas, sangramentos fortes ou irregulares. No caso das cólicas, né? A cólica ou dismenorreia, né? Existem dois tipos, são classificadas em dois tipos. Primária, que são as cólicas normais, que toda mulher em algum momento da vida, do ciclo, vai sentir cólica. Algumas sentem mais, algumas sentem menos. Nada, né, fora uma coisa muito debilitante, né? Então, dismenorreia primária. Aí a gente tem a dismenorreia secundária. Então, a dismenorreia secundária, ela mostra que está acontecendo alguma coisa mais séria naquele corpo, né? Então, tem sangramentos mais intensos, cólicas muito fortes, né? E isso pode ser um caso de uma inflamação nessa pelve, que pode ser uma adenomiose, uma endometriose, um mioma. E mesmo quando a mulher está se cuidando, tá cuidando da alimentação, tá cuidando do estresse, né? E isso não melhora, isso não tem um retorno, tá fazendo yoga e continua assim, aí realmente precisa de um acompanhamento médico, um caso mais sério, né? Existe uma substância no nosso corpo chamada de prostaglandina. Então, a prostaglandina, ela entra na nossa corrente sanguínea e ela entra no útero e ela faz com que esse útero contraia para liberar o endométrio, né? Que é o período que tem o sangramento, né? Um excesso de prostaglandina, aí precisa se olhar para isso, né? Porque o excesso vai estar provocando esse excesso de cólica também. E o que causa esse excesso de prostaglandina? Uma alimentação muito rica em proteína. Muitos derivados de leite pode estar causando um excesso de prostaglandina. E também quando essa mulher se vê muito exposta a um estresse, né? Um estresse contínuo, né? Não uma situação de estresse específica, mas um estresse contínuo. Isso também faz com que esse corpo comece a produzir mais prostaglandina e ter mais cólicas. É bem comum as mulheres terem dores nas costas, na base das costas, né? E isso ocorre porque no período menstrual, devido aos hormônios, existe uma distensão dos ligamentos que unem o sacro, né, ao osso pélvico. Então isso também provoca um pouco de dor nesse corpo, né? Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão também, além de alguns cuidados, de propor alguns cuidados, né, para a gente ir finalizando aqui nosso papo. Assim, na Índia, as mulheres, quando elas fazem muito trabalho braçal, né, trabalham na agricultura, né, carregam muito peso, mas quando elas estão no ciclo menstrual, elas se poupam, então elas ficam em casa, e nem com o trabalho da casa elas se envolvem, né? Elas realmente se recolhem, né? As índias também, nas tribos indígenas, elas têm um procedimento muito parecido, né?
Então, no período menstrual, elas se recolhem numa tenda, que é chamada de tenda da lua. E ali elas ficam durante o ciclo inteiro, acocoradas, deixando que esse sangue volte para a terra, né? Entregando o sangue delas para a terra, né? Nessa simbiose aí, nessa comunicação com a terra. Então, a proposta que agora, que eu acho que é interessante, que talvez algumas mulheres não saibam, porque eu atendo com a massagem e às vezes eu converso um pouquinho sobre o ciclo menstrual, e eu vejo que muitas mulheres não sabem dos coletores, né? Dos coletores internos, que a gente pode usar isso e do benefício que é, né? Então, os coletores, eles são copinhos que são introduzidos e ele vai recolher esse sangue menstrual. Então, durante todo o ciclo, vai se depositando. Então, você tira aquele copinho cheio, deposita num vidro, deixa aquilo ali reservado. E quando terminar todo o ciclo, se faz um ritual onde você entrega o seu sangue para a terra, né? Então, nós como feminino, a terra como feminino, né? O nosso sangue como esse poder, né? E depositar isso na terra é se reconectar com esse poder desse feminino, né? Desse feminino que foi tanto massacrado, tanto a terra quanto o nosso próprio corpo, né? Então a gente pensando na terra como um corpo vivo, né? Com tantas memórias, um corpo que nutre como o nosso corpo nutre, né? Então é resgatar esse poder do feminino. Então a proposta, uma delas é a gente, né, propor isso, né? E além disso, os coletores, usar coletores é muito orgânico para a própria natureza, porque os absorventes, tanto internos quanto externos, eles têm muita química, né? Eles são tóxicos para a nossa flora vaginal. E isso causa uma série de distúrbios, inclusive candidíase, vaginites, né? E eles não são biodegradáveis, né? Então isso vai para a natureza, polui a natureza e sabe lá quantos anos isso vai demorar para se decompor. Então a importância aí da gente também pensar nessa terra, né? Nesse corpo chamado terra, tá bom? Então essa é uma das propostas. E também falar assim, que quando a gente entrar, né, como eu falei das índias e das indianas, a proposta assim, é entrar no ciclo menstrual, conseguir se recolher um pouco, né, ficar consigo mesma, não fazer nada mesmo, tirar pelo menos o primeiro e o segundo dia, realmente de ficar recolhida, né, no momento seu de introspecção. Porque assim como aquela tenda das Índias, é um momento mesmo de se recolher, é um momento de luto, né? A mulher todo mês passa por um luto, por uma morte, né? Esse endométrio que se desfaz é algo que vai. Então, nesse período em que a mulher está menstruada, ela é muito sensível, ela é muito intuitiva também, né? Precisa estar atenta aos sonhos. Então, muita coisa está acontecendo nesse corpo. Então, se conectar com esse corpo é se conectar com a terra também. Eu sei que não é tranquilo, né, para muitas mulheres ter esse período de se recolher, né? Nossa sociedade é uma sociedade muito machista, muito patriarcal. Então, eu sei, né, de toda essa dificuldade, né, de poder ter esse tempo para se recolher, né? Na verdade, o que acontece é que por conta do trabalho, por conta dessa sociedade, se passa por cima de todo esse turbilhão de emoções, de sensações, né? Nosso corpo é totalmente cíclico, né? E é um atropelo em cima desse útero, né? Não é à toa que as mulheres hoje desenvolvem tantos problemas, né? Tantos miomas, muitas mulheres com miomas, né? Menopausa precoce, tá bem comum, porque é um atropelo emocional, né? Então, apesar dessa sociedade, assim, algumas mulheres ainda conseguem, né? Talvez negociar, talvez autônomas, né?
Então, a proposta de ter esse período, né, esclarecer aqui a importância disso, para que quem tem a possibilidade de se recolher, que faça, né, porque realmente é incrível. Então é isso, eu acho que é importante tudo isso, né, trago aí assim, uma reflexão, uma forma de olhar para tudo isso, tá? E aí entra como o yoga pode ajudar, né? Como o yoga pode nos auxiliar nesse período do ciclo menstrual. Bem, o yoga, ele vai uma prática normal de yoga, que é o ideal, você ter uma prática regular, que a gente chama de prática regular. Essa prática regular vai fazer com que o nível de estresse desse corpo diminua muito, porque as cólicas estão muito relacionados ao nosso estresse. O estresse perturba todo esse ciclo menstrual, né? Fazendo com que esse ciclo seja irregular, fazendo com que tenha mais cólica, fazendo com que tenha mais TPM, fazendo com que tenha mais sangramentos, mais dores de cabeça, mais dores no corpo. Então, a importância de você praticar regularmente, né, com determinação, com disciplina, é fundamental para o teu ciclo, ter um ciclo saudável, né? E durante o período, né, o período do ciclo menstrual, aqui na escola a gente pede para avisar o professor, olha, eu estou no meu período, né? Por que isso? Porque durante o período menstrual não se faz alguns asanas não são proibidos, como invertidas, como torções fortes, né? Porque isso tudo prejudica o sistema, né? E na verdade, durante o período menstrual, o que se quer é recolher, né? Aquilo que a gente conversou antes. Então não é um momento de alta performance, de fazer posturas fortes, não. É um momento de se recolher. Então são asanas mais tranquilos, são asanas com bastante suporte de materiais, que vão permitir esse corpo se recuperar, se regenerar, e isso vai ajudar toda essa sinfonia, essa orquestra que é o corpo durante todo esse mês para formar esse período menstrual, tá bom? Então essa é a ideia. Alguns asanas são fundamentais, que eu vou mostrar, né? Supta Baddha Konasana, que é um asana assim, o rei dos asanas para o período menstrual, períodos de cólicas, né? Períodos também de sangramento intenso. Supta Baddha Konasana, que é uma postura bem restauradora, bem reconfortante. E a Gita Ji, que é a filha do mestre Iyengar, ela fala até para se usar apoios para as pernas, apoio para os joelhos, para que esse corpo realmente restaure. Colocar durante a postura, cobrir os olhos com algo levinho, também para se recolher mesmo, para estar em contato consigo. E as invertidas, fora do período menstrual, também regulam muito a pineal, a pituitária, né, para que esse ciclo seja reequilibrado, né? E outros asanas, como o Ardha Chandrasana, que é uma postura que abre o quadril, que ajuda principalmente a regular o ciclo e deve ser praticada como dentro dessa prática, né, que a gente chama de prática regular, não obrigatoriamente durante o período. Tá bom? Tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Então até daqui a pouco, vamos lá?